Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre frameworks de agentes de IA e hoje nós vamos abordar o Langflow. Como havia falado anteriormente, o Langflow nada mais é do que um framework brasileiro que opera como uma interface gráfica utilizando o LangChain. Então, o LangChain é o motor, a parte principal, e o Langflow ele nos disponibiliza essa interface gráfica, onde através de blocos nós podemos estar construindo a nossa ferramenta de agentes. Aqui eu estou dentro da página do Langflow, langflow.org desktop, onde nós podemos estar abaixando essa ferramenta, mas podemos também estar tentando fazer a instalação da biblioteca do Langflow diretamente no VS Code. Aqui, por exemplo, eu estou na página do langflow.docs, só para poder ilustrar aqui para vocês. Então, nós temos toda a documentação, a exemplo do que eu mostrei no framework do CrewAI e do LangChain. Você pode estar acompanhando informações, entendendo um pouco mais sobre fluxos, agentes, modelos, etc. Aqui é a questão de desenvolvimento. Vamos clicar em Get Started. Aqui nós temos a opção de instalar o Langflow. Então, ele pode ser instalado de várias formas. Temos o Langflow Desktop, que é o que eu vou mostrar para vocês. Podemos também ter um ambiente dockerizado, onde nós vamos ter essa imagem do Langflow. Uma versão do Python que pode ser instalada. E se você quiser instalar diretamente da fonte, você pode estar contribuindo para o projeto do Langflow, né, tanto nessas questões do código básico, quanto também na questão da documentação. Temos a opção de instalação para o macOS, para o Windows, e aqui nós temos a forma de instalação com Docker, com Python, etc. Teoricamente, a instalação com Python, dentro, por exemplo, do VS Code, basta você dar esse comando utilizando a biblioteca UV, que faz o gerenciamento de outras bibliotecas, ou mesmo com pip install. Então seria UV, pip install, Langflow. E ele já faria a instalação para vocês. Eu não vou nem tentar mostrar para vocês a instalação diretamente no VS Code, porque para mim não funcionou. Eu tentei seguir o passo a passo aqui, gastei mais de 1h20 na tentativa de finalizar a instalação e ela não chegou a finalizar. Estava ainda instalando uma biblioteca por vez, demorou muito, estava dando muito problema e eu acabei desistindo e optei pela instalação diretamente com a interface do desktop, que também está dando problemas para mim. Tá? Ela funciona a primeira vez, vou mostrar para vocês como que você faz a instalação, como fazer a configuração, criar um pequeno agente, mas da segunda vez que eu vou utilizar a ferramenta, para mim já não funciona. Ela começa a dar diversos erros e não carrega mais. Mas na primeira vez que eu instalo, ela sempre funciona e é o que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo desse vídeo. Então, deixa aqui no comentário se no seu caso você estiver passando por problemas semelhantes durante a instalação do Langflow. Apenas para que nós possamos entender se é realmente algo apenas da minha máquina ou se necessariamente tem algo a ver realmente com o framework. Para podermos instalar a biblioteca do Langflow, o que ele nos coloca aqui como informações básicas? Né, o macOS ou Linux, com a versão 3.10 ou 3.13 no máximo do Python, então eu sempre falei para vocês, opere com a versão 3.10, que é a versão mais propícia para você trabalhar com pacotes de IA. Se for no Windows, nós teríamos que estar operando com a versão 3.10 ou 3.12. Isso é extremamente necessário. E o V, ele tem que ter uma estrutura com uma CPU dual core com no mínimo 2 GB de memória RAM e também é recomendável aqui uma CPU multicore com pelo menos 4 GB. Minha máquina atende esses dois requisitos perfeitamente e mesmo assim eu não consegui fazer a instalação. Aqui só deixo como recomendação para que você possa ler um pouco mais, entender a questão dos tutoriais, outras informações, não vamos aplicar mais nada, nós vamos vir para essa outra página, que é o langflow.org/desktop. Aqui nós vamos ter a opção de estarmos abaixando esta ferramenta, que já faz a instalação de uma forma muito mais simples e que também opera de uma maneira mais fácil. Você vai precisar colocar aqui o seu
endereço de e-mail, seu nome, seu sobrenome, a sua empresa. Clica aqui em fazer o download, não é necessário subscrever para a newsletter de IA da Langflow, e ele vai te liberar, então, essa ferramenta para você fazer a instalação. Aqui dentro dessa página, como eu falei, nós temos a parte aqui nós temos a parte de download, que é onde nós estamos, Get Help, Community, Resources, onde nós vamos ter alguns dados. Deixa eu clicar aqui só para ilustrar para vocês. Changelog, blog, newsletter e Docs, que foi o que nós vimos agora há pouco. Ok? Como eu falei, a ferramenta eu já baixei. Ela vai abrir para vocês desta forma, com o Setup Wizard. Vamos clicar aqui em Next. Aqui ele já dá por conselho esta pasta onde vai ser feita a instalação. Basta dar Next novamente e Install. Ou seja, a instalação é muito simples. E uma vez que finalizou a instalação, a ferramenta já abre para nós para que possamos utilizar. Perfeito, terminou. Temos o Launch. Vamos finalizar. E ele vai carregar aqui para a gente. Carrega essa primeira página aqui, onde nós vamos utilizar, né, configurar o desktop. Nós temos que aceitar a política e os termos de serviço dessa ferramenta. Então, clique em Continue e ele vai finalmente inicializar o Langflow. Essa página aparece apenas da primeira vez que você terminou de instalar e vai utilizar a ferramenta. Essa ferramenta ela demanda um tempo para poder carregar, ela não é uma ferramenta rápida. No meu caso, normalmente, quando eu vou inicializar a segunda vez, depois que eu fechei essa ferramenta, chega Starting Core Services, chega aqui em Connect Database no máximo, e após isso, ele aguarda mais uns instantes até lançar a mensagem de erro. Essa ferramenta aqui, ela se encontra ainda na fase de testes, ela está na versão alfa, por isso ela está muito sujeita a erros, por isso eu comentei de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o uso dessa ferramenta, para que possamos determinar se está operando perfeitamente, se está tendo algum problema, e se esse problema está associado à ferramenta, à versão em que ela se encontra, ou se é necessariamente algo relacionado aqui com o meu ambiente, onde eu estou executando essa ferramenta. Vamos só aguardar. Eu vou mostrar para vocês assim que essa ferramenta iniciar. Após alguns minutos, a ferramenta inicia. Nós vamos ser apresentados para essa tela aqui. Aqui nós temos a opção de mudar, por exemplo, esse avatar. Se clicarmos, nós temos aqui a questão da versão, é a última. Configurações, Docs, acesso pelo GitHub, pelo Discord, pelo X. Aqui nós podemos mudar o tema. Aqui em Settings, por exemplo, eu quero mudar meu avatar. Então, esse avatarzinho aqui é só mudar, clicar. Aqui eu tenho as notificações. E aqui na barra lateral esquerda, eu tenho acesso a algumas funcionalidades, né? A configuração geral, padrão, MCP Servers, APIs do Langflow, variáveis globais que eu posso estar criando. Aqui são shortcuts, né? São os atalhos que nós temos associados com o teclado. E aqui a questão de mensagens. Voltando aqui, para podermos iniciar o fluxo, eu vou expandir aqui a minha tela. Basta clicar aqui em Create First Flow. Somos apresentados então para esta outra tela, onde nós temos alguns templates já pré-configurados. Nós temos o prompt básico, podemos executar uma RAG em cima de algum documento, e também podemos criar aqui um agente simples. A seguir nós temos na lateral esquerda o acesso a todos os templates. Repare aqui. Você pode criar uma ferramenta para fazer análise de sentimento nos textos. Aqui nós podemos fazer um RAG baseado numa Vector Store. Podemos fazer uma análise de vídeos do YouTube. Podemos então ter algo mais fixo, como, por exemplo, criar um assistente, um sumarizador de invoice, uma pesquisa de mercado, um agente de pesquisa, entre outros. Então temos algumas versões. Infelizmente a barra aqui não está rodando para baixo, é um dos pequenos problemas. Se eu clicar aqui, ele já vai entrar em uma dessas funcionalidades e não vou conseguir implementar. É mais um dos problemas da versão alfa. Temos aqui a questão de classificação, codificação,
geração de conteúdo, podemos também pedir para atuar como escritor de um blog, fazer um relatório financeiro, simplificar ou resumir necessariamente o encontro. Temos a questão de qualidade. Em metodologia temos prompt, reg e agents. Para podermos iniciar, eu não vou trabalhar com nada disso, vamos criar um fluxo em branco. Então, blank flow. Clicar aqui, ele abre essa janela aqui para nós, onde nós podemos estar atuando com a nossa ferramenta. Então, temos aqui o nosso projeto. Aqui temos new flow. Podemos dar um nome, vamos colocar aqui chatbot. Vai ser o nosso primeiro projeto. Podemos colocar uma descrição, fechar aqui o nosso fluxo, mas eu não vou fazer nada. Aqui nós podemos inicializar a nossa ferramenta, compartilhar, e aqui temos as diversas opções: entrada, saída, agentes, modelos, dados, processamento, lógica e uma ajuda necessariamente. Aqui um pouquinho mais para a lateral esquerda nós temos o pequeno ícone de pesquisa, componentes, MCP, bundles, né, que são as ferramentas, né, que nós temos associadas com diversos provedores que nós podemos necessariamente estar importando. E aqui nós temos o Add Stick Notes para que possamos colocar alguns avisos ao longo da nossa geração do nosso programa. Então aqui basta clicar e aqui nós podemos descrever qualquer coisa. Temos aqui algumas opções de programar, de editar. Eu não vou fazer nada disso, vou dar um Ctrl Z. Não deu, então vou dar um delete só para poder eliminar. Vamos voltar aqui em Components para podermos iniciar. Vamos começar com a questão de Agents. Aqui eu tenho Agent e vou clicar nesse ícone, vou puxar aqui para minha tela e vou abrir. Então repare, como eu havia falado para vocês, ele funciona em blocos. Já tenho o meu bloco aqui pré-criado, não preciso fazer muita coisa, eu posso estar editando, né, fazendo algumas modificações. Então, nesse agente, nós podemos definir, primeiramente, o nosso provedor. Nós temos o OpenAI, por padrão. A seguir, nós temos Anthropic e Google Generative AI. Se eu quisesse trabalhar com o Llama, supondo que essa API estivesse disponível, que ela não está mais, pelo menos não nessa versão alfa, eu digitaria Llama e ele já traria aqui a opção. Então, eu digitei, repare, não tem. Nesse momento, eu tenho que optar por uma dessas três opções disponíveis. Aqui é o modelo, se for associado com o OpenAI. Aqui nós temos que colocar a nossa API Key para poder acessar. E basicamente nós temos aqui a questão do agente, tools, input e a nossa output aqui. Eu vou vir aqui necessariamente input, output. Eu vou pegar aqui chat inputs. Repare aqui nós já temos esse ícone. Então ele tem que ser associado com esse outro. Ele vai mandar uma mensagem de entrada para o meu agente. E uma vez que ele processou, eu preciso ter uma saída necessariamente. Então basicamente é isso. E montei minha primeira ferramenta. Só que ela não vai funcionar. Eu não tenho uma chave aqui do OpenAI, não tenho como utilizá-la. Então, para essa nossa demonstração, eu vou optar aqui necessariamente pelo Google Generative AI. Aqui ele vai me colocar alguns modelos, nem todos estão disponíveis. Eu testei aqui, se eu não me engano, o Gemini 2.5 Pro está plenamente funcional, só que ele vai exigir aqui que eu coloque a minha API de acesso ao Google, senão ele não vai funcionar. Para podermos conseguir a nossa API do Gemini e utilizar gratuitamente, nós vamos ter que acessar esse site aistudio.google.com/API Keys. Quando você inicializar, vai aparecer essa mensagem do Google AI Studio, dizendo uma mensagem de boas-vindas, e você tem que concordar com o acesso como desenvolvedor. Aqui sobre receber e-mails, etc., não é necessário, basta clicar em continuar, e ele vai nos trazer aqui para esta tela, tá? Onde nós podemos criar a nossa chave de API para podermos utilizar a nossa ferramenta. Aqui eu já criei uma API, seria muito fácil estar aplicando, mas eu vou mostrar para vocês como que você tem que fazer para poder proceder. Então você pode fazer o login aqui na ferramenta, utilizando uma conta sua do Google, e uma vez que você fez isso, né, que você já está logado, você vai clicar aqui, vai criar um projeto necessariamente, então vai ter Project,
Aí você vai clicar em criar chave de API. Você vai dar um nome para essa chave. Vamos chamar assim, chatbot Langflow. Aqui nós temos que associar com esse projeto. Então, repare, não temos um projeto. Você vai ter que criar necessariamente um projeto ou importá-lo. Ou você pode utilizar um projeto do Gemini padrão. Você pode clicar aqui em Create Project, dar um nome aqui, testes chatbot, por exemplo. Ele fala que tem caracteres inválidos, tudo bem. Então vamos fazer assim, testes chatbot. Criar projeto, ele cria esse projeto para nós, criou, então aqui tem o chatbot Langflow, já associa com esse projeto, testes chatbot, e uma vez feito isso, basta clicar em criar a chave. Ele cria essa nova chave aqui para nós. Então, repare, chatbot Langflow. Aqui, o faturamento, eu estou operando com nível gratuito, porque eu não vou estar utilizando nada mais complexo. Eu quero utilizar uma LLM bem simples, só para trazer alguns retornos. Então, não preciso configurar nada, basicamente, além do que já está. Aqui eu tenho mais opções, eu posso renomear essa chave e eu posso excluí-la depois de usar. Então, por exemplo, essa outra chave que eu criei aqui, eu posso clicar aqui, por exemplo, e excluir. Dou um delete. E ela vai ser deletada. Passa a operar apenas com essa chave aqui. Clicando aqui em cima dela, aparece minha chave de API. Eu também vou deletá-la, mas basicamente é isso, ó, detalhes da chave. Clico aqui, copio para a área de transferência. Eu posso clicar aqui também, que é copiar a chave. Fechei esta parte aqui, volto para a minha ferramenta. Então, aqui vou colar essa minha ferramenta, a mesma chave. Aqui vou voltar a selecionar minha opção. Ele me traz mais algumas. Espera só um pouquinho, vamos localizar. Temos Gemini 2 Flash, nem todas estão funcionando. Eu quero utilizar a Gemini 2 Pro. Nem todas estão funcionando, você pode fazer um teste, tá? Como eu falei, essa questão, estamos operando na versão alfa. Feito isso, clicamos em Playground. Ele vai abrir essa janela para nós. E se o modelo estiver operando corretamente, nós já podemos estar conversando com ele. Então, vamos colocar 2.000 palavras, que é uma história sobre fantasmas. No estilo de Edgar Allan Poe. Então, repare, tivemos um erro. Por quê? Ele foi associado com esse agente e retornou o código 429. Não deu para criarmos essa história. O prompt continua aqui. Nós temos que selecionar aqui modelos um atrás do outro até ter um que consiga necessariamente estar nos respondendo. Então, vou dar aqui um retry e ele vai sempre me retornar erros até eu encontrar um agente que corresponda com uma LLM disponível. Vamos pegar aqui, vamos tentar Flash. Aparentemente está indo. Não consigo criar uma história de 2.000 palavras no estilo de Edgar Allan Poe. Minhas capacidades são limitadas, incluem a geração de conteúdo criativo tão extenso e específico. Tá, vamos colocar assim. Vamos modificar o prompt para um conto de fantasmas com 1.000 palavras. Vamos ver se agora esse modelo é capaz de nos atender. Novamente, tivemos uma resposta negativa. Pessoal, encontrei aqui um modelo que está nos atendendo. Gemini Robotics ER 1.5 Preview. Então, utilizei ele aqui. Vamos vir aqui em Playground. Inicializamos a ferramenta. Passei
aquele mesmo prompt, né, de criar uma história, de ligar ela um pouco, 1000 palavras. Então, repare aqui, foi capaz de nos trazer aquele conto. Se eu repetir agora para 2000 palavras, ele passa, então, o pedido para o nosso modelo, vai ser transmitido para o Google e ele vai nos retornar a nossa resposta e vai começar a escrever aqui. Repare que temos um tempo de delay, começou a escrita. Se estivéssemos, obviamente, utilizando a ferramenta diretamente, como nós fazemos isso via browser, a resposta seria bem mais rápida. Aqui você tem que lembrar, está passando por um firewall, está entrando em contato com o modelo tem que criar, tem que retornar para a API e aqui ela tem que escrever na minha tela. Por isso, nós temos essa pequena demora, mas está aceitável. Então, essa é a maneira simples de você criar um pequeno agente, um chatbot, para você poder estar conversando. Alguns pontos aqui interessantes ainda a respeito desse item, tá? Repare, nós temos aqui Code, Controls e Tool Mode, além desses 3 pontinhos, onde nós podemos salvar, duplicar, copiar, verificar a parte de docs para obtermos informação, minimizar, congelar, fazer o download ou deletar. Então, vamos clicar aqui em Code. Se viermos aqui, repare, temos o código do Langflow sendo aplicado diretamente aqui, de uma maneira mais simples que nós possamos estar utilizando. Esse é todo o código do Langflow. Teoricamente, se você pegar esse código da forma como está e jogar no VS Code rodando a biblioteca do LangChain, ele teria que funcionar da mesma forma. Tá? Então, basicamente, é tudo que nós já vimos. Está um pouco mais complexo em termos de codificação, etc. E, necessariamente, o Langflow ele acaba simplificando a nossa interação. Temos aqui a possibilidade de utilizar alguns controles. Então, aqui, ó, provedor do modelo. Aqui nós temos aquelas opções. Podemos tentar conectar com outros modelos. Ó, está esperando a entrada do modelo. Ele não vai conseguir muita coisa aqui necessariamente, porque só esses 3 estão implementados no momento. Aqui nós podemos modificar a instrução do nosso agente para funcionar de uma forma diferenciada. Temos um histórico do chat, então vai manter as nossas últimas 100 interações. Formato de saída, o esquema de saída, as ferramentas, entrada, entre outros. Então podemos fazer toda a configuração por aqui. Aqui em ToolMode é só para habilitar e desabilitar a questão da funcionalidade das ferramentas. Então aqui elas ficam bloqueadas. Deveria ser o contrário, né, para nós acionarmos. Então aqui ela fica acionada. Vou ter que reconectar aqui para poder operar novamente. E como eu falei aqui para vocês, é para salvar o nosso projetinho. Vamos dar continuidade e colocar agora um modelo um pouco mais avançado para que possamos trabalhar. Agora que você já entendeu como é que funciona esse fluxo da aplicação. Tá? Só um último ponto. Aqui em Code, nesse momento, não adianta aqui em Code você, por exemplo, colocar a importação de uma biblioteca, de uma funcionalidade e tentar aplicar de forma a configurar essa ferramenta. Eu tentei fazer isso com o Olama, fui lá na biblioteca do LangChain, peguei as funções, a chamada do Olama para poder aplicar aqui e não funcionou. Então, nesse primeiro momento, não adianta você configurar nada, fazer importação nenhuma para que essa ferramenta funcione. Como eu falei para vocês, está na versão alpha, mas em breve isso aqui também será possível você fazer essa edição e funcionar perfeitamente com o banco de dados vetoriais que você quiser ou com um modelo de ferramenta como o Olama que você queira utilizar. Aqui vai aparecer essa nova tela, onde nós temos projetos, iniciar um novo projeto, vamos clicar aqui. Aqui, só para ilustrar, podemos pegar esse template, por exemplo, agente simples. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir. Ele me traz uma pequena descrição, né, do projeto. Aqui uma URL, onde ele pode estar pegando algumas informações para poder trazer. Está funcionando como uma ferramenta. Aqui
na entrada do Tools. Aqui nós também temos uma calculadora, por exemplo, e ele vai optar, de acordo com a necessidade, se ele vai trazer informação na internet ou vai utilizar uma calculadora, tá? Aqui nós podemos, por exemplo, clicar e testar, ó, tivemos o retorno, demorou 6 milissegundos para poder trazer as informações. Aqui nós temos toda a questão do código, como já havia falado para vocês. Nós podemos também estar editando, e aqui nós temos os controles. Para poder utilizar aqui é muito simples, eu vou mudar aqui para Google, novamente. Aqui eu vou colocar a API do Google. Vou selecionar o modelo que esteja funcionando. Perfeito. Já está agora finalizada essa questão do nosso modelo. Clico aqui em Playground e já podemos estar acessando. Vamos fazer uma pergunta que ele tenha que fazer essa pesquisa ou necessariamente utilizar a calculadora. Vou fazer uma pergunta de matemática. Aqui, repare, processamento, o que está ocorrendo, até trazer a resposta. Então, primeiramente, passamos a entrada, temos a expressão, né, no arquivo JSON, temos a nossa saída, raiz quadrada. Ele fala aqui que é uma operação que não é suportada pelo método call. Aqui na expressão ele vai fazer, então, o cálculo, até trazer o resultado para nós. Raiz quadrada é 9.999,37. Distância em km da Terra à Lua. Então aqui ele foi mais rápido, já trouxe a resposta que nós precisávamos. Nem todos os templates estão completos, como vou mostrar agora aqui para vocês. Vou vir aqui, vou deletar esse projeto, que na realidade ele já existia. Vou criar um novo. Por exemplo, Vector Story Reg. Então temos a mesma questão do template, algumas explicações, aplicação do nosso modelo de linguagem, mas alguns pontos, por exemplo, que nem aqui. OpenAI Embeddings, que é muito importante para a questão do RAG, ainda não está finalizado e só opera com a chave da OpenAI. Se eu clicar aqui, repare, não tem como colocar uma outra chave porque ele está diretamente associado com a OpenAI. Podemos clicar aqui, procurar algum modelo, só tem da OpenAI. E se viermos em codificação, poderemos estar tentando fazer uma modificação, atualizar para operar com o Google, com o Gemini, mas não é provável 100% que vá funcionar. Então ainda estamos aguardando essa questão das correções de algumas funcionalidades, porque estamos no momento desse vídeo da versão alfa ainda do projeto. E muitas das ferramentas, das opções aqui que nós temos disponíveis, ainda não estão totalmente configuradas para operar com diferentes LLMs. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito do LangFlow. Ele é uma ferramenta fantástica, muito útil. Contudo, nesse momento nós temos que aguardar essa finalização desse processo de melhorias, né, de amadurecimento da ferramenta para que possamos estar aplicando no nosso projeto, mas é uma ótima opção para quando você quer utilizar a linguagem LangChain de uma forma mais simples. Bom, era isso. Vejo você no nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.